Boa noite, pessoal. Tudo certo aí? Começando então devagar, 7h17 já. Então, hoje tá bem bom a aula, né? Se vocês podem pegar o celular e deitar no sofá, tá ótimo. Tempinho aí tá bom para dormir, né? Hoje a aula vai ser mais curta, tá, gente? Tá faltando, na verdade, 4 assuntos para a gente terminar a unidade 1. Limitações estáticas, que é o que a gente está vendo hoje, vai ver hoje. Comparadores, que são circuitos com amp-ops, porém diferentes do que a gente viu na aula passada. Depois, limitações dinâmicas. E aí, né, aí seria a última parte, né, que a gente vê na mesma aula, limitações dinâmicas e amplificadores de instrumentação. Mas os amplificadores de instrumentação a gente já viu até alguns. A gente só vai olhar para eles com um olhar um pouco diferente. Alguns circuitos já vimos, outros vamos ver ainda, mas são bem tranquilos também. Tá? Mas hoje a gente vai falar das limitações estáticas. Tá? E depois, quando acabar o conteúdo ali, eu vou mostrar algumas atividades ali para vocês. Eu prefiro demorar mais até nessa unidade 1 do que na 2. Tá? A 1 é mais importante, vocês ver um pouco de cada vez para entender bem. Porque se não entender a 1 bem, na 2 fica meio difícil, né? Porque aí já envolve mais conceitos, né, do que essa 1. E a 2 tem coisas que é mais opcionais, então dá para tirar alguma coisa se faltar tempo, dá para acrescentar se sobrar, então é mais tranquilo. Então prefiro me demorar um pouquinho mais nessa 1 aqui do que na 2, então. Questão de ir mais devagar no conteúdo, né? Na 2 já é mais corrido um pouco a coisa. Então, a gente viu, né, os circuitos básicos com amp-ops na aula passada ali, que foi o buffer, inversor, não inversor, somador, subtrator, integrador, diferenciador, logaritmo, antilog, mais algum integrador prático, derivador prático, raiz e potência. Potência dá para fazer com antilog. Foi basicamente esses. Depois vimos ali os conversores, mas aquilo ali eu não vou cobrar, é mais para vocês ter conhecimento mesmo. A parte de conversores ali. E terminamos a aula dando uma olhada rápida no circuito interno do amp-op, que é por onde a gente vai começar hoje. A gente vai começar por essa parte aí que a gente terminou outra aula. Tá? Primeiro falar, né, o que são as limitações estáticas. É tudo aquilo que surge de problemas práticos com o amp-op que não tem no nosso modelo ideal. Nosso modelo ideal ele não tem problema nenhum, né? Impedância de entrada é infinita, de saída é zero, a corrente máxima de saída é infinita, ele satura no VCC, certo? Não entra corrente, toda a corrente é externa, então, essa série de coisas. Na realidade, isso não acontece, né? Então, tem dois tipos de limitações, as estáticas e as dinâmicas. A dinâmica dá para chamar também, né? Primeiro a gente vai começar pelas estáticas, né? Que são mais relacionadas a tensões e correntes do amp-op, né? Vamos ver cada uma delas agora. Então, pelo fato dos amp-ops serem dispositivos diretamente acoplados, né? Ou seja, eu ligo o amp-op direto onde eu quero, né? A saída de sinal eu já ligo na entrada dele, a saída dele eu já ligo, sei lá, no que eu quero alimentar, enfim, que eu quero acionar.
Então, é acoplamento direto e tem alto ganho CC, né? Aquele ganho lá, ganho interno dele, que tende para o infinito, ou o ganho externo ali, né? Por exemplo, no caso do inversor, que fica o RF sobre o RIN. Aí também dá geralmente um ganho alto ali. Pode dar um ganho 2, 3, 10. Né? Então, graças a essas características, eles estão propensos a problemas relacionados com a corrente contínua. Certo? Esses problemas são as limitações estáticas. E a gente vai dar uma olhada neles. Tá? Então, as limitações estáticas relacionadas mais à parte de corrente contínua, ou seja, mais relacionados ali quando ele está só ligado, esses problemas já estão presentes, né? Já pode ser por causa da fonte, por causa da entrada, por causa da saída, mas não tem tanto a ver com o sinal que é aplicado, e sim com o próprio dispositivo. Então, o circuito simplificado dele aqui, com os 3 estágios, né? Primeiro, segundo e terceiro. Esse primeiro estágio, altíssima impedância. Esse estágio de saída, baixa impedância. E o estágio do meio aqui, fazendo o casamento de impedâncias e a amplificação de corrente também. Tá? Basicamente, muito resumidamente, é isso. Aí vocês têm 1, 2, 6, 7 transistores, né? Lembrem que o CI mais simples lá, que é o LM741, mais antigão também, ele tem 20 transistores, tá? Então, esse é o circuito básico simplificado. O circuito real tem 20 transistores, na verdade, não tem só esse 7 aí. É 7, né? 7. 7 transistores, 4 diodos. Isso. Então, a primeira limitação é a chamada tensão de offset. Lembra? Eu falei que eu ia falar mais detalhadamente para vocês nela. Agora nós vamos falar nela. Tensão de offset, chamada de VOS, né? O de off e S de set, offset. E deriva térmica, tá? Isso é meio tratado sempre junto. Offset, para quem não sabe, se quiser traduzir a palavra, é um desajuste, um desbalanceamento, tá? Daí que surge a palavra. Não tem tradução no português, tá? Dentro da engenharia. A gente fala offset mesmo. Diferente de feedback, né? Feedback a gente pode falar feedback ou realimentação. Aí se usam os dois. Mas o offset geralmente é só o offset mesmo. Então, por mais perfeito que seja o amp-op, tá? Seja ele construído lá em silício ou eu construísse ele à mão, tanto faz. Se eu fosse montar esse circuitinho que está na tela ou projetar ele em silício. Por exemplo, aqui o transistor 1 e o 2, eles nunca vão ser iguais. Sempre vai ter uma diferença. Mínima que seja. Por exemplo, o Q1 ele tem um VBE de 0,7 e o Q2 tem um VBE de 0,67. Já tem uma diferença. Tá? Já vai gerar... lembra, né? Uma pequena diferença ali no amp-op já gera uma grande influência na saída, porque ele tem um ganho muito alto. Um ganho CC muito grande. Né? Então, qualquer coisinha vai implicar. Né? Esse eu exagerei, 0,7 para 0,67. Na prática um é 0,7, outro é 0,701. Tá? Mas não é igual, se não é igual, já tem problemas, né? Então, quando as entradas são iguais, a nossa saída VO vai ser o quê? Entrada não inversora, menos a inversora, vezes o ganho, teria que resultar em 0, né? Se as entradas fossem iguais. Mas quando eu faço isso na prática, eu percebo que VO geralmente é diferente de 0. Diferente quanto? Depende do CI, depende do circuito. Pode ser 0,1, 0,2, pode ser 0,01, tá? Mas já não é 0, né? Esse erro aí
diferente de zero, seja qualquer que seja a magnitude dele, é chamado de tensão de offset. Ó, ali apareceu uma palavra nova, desequilíbrio. Também pode ser desajuste, desbalanceamento, desequilíbrio. Né? O set é o quê? Algo que está setado, está ajustado. Né? Offset fora do ajuste, desajustado, desequilibrado. Tá? Então, essa tensão de offset CC, que é causada pelo desequilíbrio presente no estágio diferencial, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Opa. Tá? Porque ali não vai ser bem iguais, não vão ser bem iguais aqueles transistores ali, e aí já vai gerar isso aí ali. Então, diferenças construtivas do transistor, né? Não é que foi montado errado, não adianta, né? Se um transistor é para ter, sei lá, 100 micrômetros e o outro tiver 101 micrômetros de espessura, já são diferentes, né? Não dá certo. Tá? Então, daí que vem o offset. Da diferença entre a construção deles. Tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente modela o amp-op prático? Ou seja, o amp-op real? É um amp-op ideal com uma tensão de offset na entrada. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Portanto, a saída VO é dada por o ganho diferencial, tensão na não inversora, mais a tensão de offset, ó, porque eles estão em série aqui, né? Menos a tensão da entrada não inversora. Ou ajustando aqui, né? V mais menos VOS menos V menos, tá? Não, desculpa, ajustando não, né? Ou dependendo da tensão offset na saída, em vez de ter 0, pode ter 0,1 ou pode ter menos 0,1. Aí vai cair numa dessas duas equações. Tá? Então, essa tensãozinha aí tem como resolver esse problema, tá? Essa tensão também tem um outro problema, que ela não é constante, tá? Ela varia. Ela depende da temperatura do ambiente, temperatura do dispositivo que está operando. Uma hora ele está em 100 graus, outra hora ele está 50, outra hora ele está 0. Vai variar. Deixa eu desligar meu celular, senão fica me incomodando isso aqui. Pronto. Então, essa tensão não é constante, mas ela pode ser expressa por essa expressãozinha aqui, tá? A variação do VOS em função do tempo, né? Então, a taxa de variação da tensão de offset, que é a chamada deriva térmica, né? É uma deriva porque é uma derivada, né? Uma derivada é uma taxa de variação. Então, também ela aparece ali a chamada deriva térmica, e ela é dada em microvolts por grau Celsius. Tá? Então, o VOS ele vai ser composto de duas partes, né? Dois componentes. O primeiro aqui, que é a tensão de offset a 25 graus, essa nunca vai sumir, vai estar sempre lá. Mais a deriva térmica aqui, vezes o tempo. Tá? Parece complicado, mas é bem fácil. Certo? Já vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Então, o VOS é a composição desses dois fatores. Tá? Exemplo, qual é a tensão de offset a 70 graus de um amp-op com tensão de offset de 25 graus igual a 1 milivolt e tensão de deriva térmica de 5 microvolts por grau Celsius. Dá até para imaginar quanto é que vai ser. Mas... Ó, então, vou jogar aqui meu 1 milivolt, e aqui eu tenho 5 graus por... Aqui não era tempo, eu falei tempo é temperatura, né? Tempo é T minúsculo, não é T maiúsculo. Hoje eu estou devagar. Tá? Mais aqui, ó, 5 microvolts por grau Celsius. Então, vamos lá. 1 milivolt é a tensão normal, como eu disse, às vezes ela é bem pequena, mas a deriva dele é 5 micro por grau Celsius. Então, é a diferença de 70 para 25. Por que não para 0? Porque
de 25 já estou contando ali, de 0 a 25, que seja, né? Para 25 graus ele gera 1 milho. Então eu tenho que contar isso para mais, certo? Quanta temperatura mais. Então 70 menos 25 deu 1.225 milivolts. Né? Agora imagine, gente, que em vez do circuito trabalhar a 70, ele vai trabalhar a 0. Né? Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Ficaria 0 menos 25. Tá? Aí eu ia descontar, certo? Vamos ver quanto é que daria. 25... Espera aí, 25 vezes 5 micro. Negativo, né? 2,5 expoente na menos 4. Tá, isso aqui mais 1 expoente na menos 3. Ó, aí ficaria menor, ficaria 0,875, né? Mili. Ficaria 0,8875 mili. Ia descontar, né? Ia reduzir. Agora imagine que ele vai trabalhar menos 100. Aí ficaria aqui, então, menos 100 é menos 25. Aí ia dar uma baita tensão de offset negativo também. Tá? Mas geralmente é para mais. Estou fazendo para menos só para dizer que o contrário vai. Mas geralmente é difícil o circuito trabalhar numa temperatura tão baixa. Né? E esse aqui, se eu não me engano, tá? Esses dados são do LM741. Tá? O outro que a gente usa, depois eu falo o nome dele, não vou falar agora para não confundir, ele é muito melhor, tá? Então a VOS dele a 25 graus já é menor, a deriva térmica dele é menor também, então ele é bem melhor, é um componente bem melhor. O 741 eu falei, né, de 1968, é um vovô já, né, quase um vovô. Quanto dá aí? 53 anos, né? 53 anos. Tá, já é bem velhinho. E aí, como é que a gente compensa o offset, tá? Não é tão simples assim, né? Tem o pino lá do CI que eu regulo o offset, mas... E aí, uma hora ele tá em 0,1 volt, aí eu compenso lá com 0,1, ele passa para 0,2 daqui a uns 10 minutos. Aí eu vou ficar ajustando sempre? Não dá, né? Isso é meio difícil fazer. Tá? O pino lá a gente usa só quando é um problema maior. Sei lá, tá dando um offset de 1 volt lá. Eu preciso resolver rápido. Aí a gente usa o pino do CI. Senão a gente tem que construir a solução no circuito. Tá? Tem que construir ela dentro do circuito. Deixa eu só arremangar aqui que tá calor. Então a tensão de offset, como já falei, produz um erro na saída. Por quê? Ela é muito pequenininha na entrada, mas ao ser multiplicada ali na rede e no amp-op, ela produz um erro grande. Tá? Por quê? Onde que ela está aqui? Vamos considerar ela aqui, ó, na entrada do amp-op, tá? Vamos considerar como se ela estivesse ali. A gente vai ter que fazer todo aquele processo lá da outra aula. Eu vou fazer ele rapidinho aqui, não vou fazer ele todo, né? Das correntes aqui, certo? Só que agora tem um outro problema, olha aqui. Mesmo que eu tenha o curto virtual aqui, ó, eu não tenho mais zero, eu tenho uma fonte VOS ali, entendeu? Lá na entrada não inversora, desculpa, na entrada inversora do amp-op, eu não tenho mais o zero da terra lá, tá? Por causa do curto, eu tenho VOS ali. Tá? E aí, então, o que era isso aqui antes, ó, era isso aqui. Vai ter mais uma parcela agora, que é o efeito de VOS, certo? Que vai ser esse aqui, né? Vai usar, ó, ele vai causar uma para cá, uma queda de tensão devido a VOS aqui e outra queda aqui, certo? Vai causar uma quedinha ali devido a ele, mesmo que ele seja bem pequeno, vai influenciar. E a gente chama isso aqui de erro
devido a IB. Por que IB? Porque eu vou ter agora, ó, corrente entrando lá para dentro, tá? Esse VOS só existe ali, ele só existe ali porque porque na realidade, né, agora eu não estou mais no ampliop ideal, estou falando do real aqui. Na realidade, tem uma corrente entrando no ampliop. Pequena, 1 nano, 2 nano, 3 nanoampere. Tá, mas tem. Tá, então aí, por isso surge o VOS. Né? Então, se entrar, passar de 1 nano para 100, meu VOS multiplicou por 100 também. Então, vou ter problemas aí. Então, quanto mais próximo de zero, melhor, né? Mas nunca vai ser zero. Tá? Então, para forçar o zero a zero, a gente tem que fazer o quê? A entrada inversora vai ter igual a não inversora mais o VOS. Não inversora ser igual a não inversora mais o VOS. Tá? Olha aqui. Se aqui aparecer um VOS com essa polaridade, por exemplo, a gente tem que criar um VX aqui com a polaridade inversa. Por quê? Vamos imaginar que esse aqui é menos 1 e esse aqui é 1. Ó, chega aqui no meio, eles vão se anular, né? Menos 1 com 1 em série, por causa do curto virtual, some. Resolva o problema. Gente, se travar a aula, vocês me avisem aí, tá? Escrevam no chat que eu atualizo aqui, porque ontem estava bem ruim. Tá? Não sei se era minha internet ou era... Eu acho que era minha internet. Não, o cara paga os olhos da cara para essa... Não vou falar o nome, né? Mas não, os caras depois me processam aí. Mas... E aí não funciona a internet, né? Beleza. Que ontem ficou travando a aula inteira. Aí eu tive que reiniciar umas 3 vezes. Então, se travar aí, vocês me avisam. Tá? Então, a gente tem que, basicamente, anular esse cara. Mas, de novo, não dá para eu ficar colocando uma fonte ali a todo momento, né? Ah, e daqui a pouco passo para 0,2, vou lá e jogo outra para 0,2. Não, né? Os circuitos eletrônicos aí não trabalham com a supervisão de um humano, né? Não fica ninguém cuidando do circuito lá. Tem que fazer as coisas sozinho. Então, a gente tem um esqueminha para resolver isso aí. Então, se eu colocar aqui, agora vejam bem, ó, aquele circuito que a gente não tinha VOS lá no começo, agora ele tem o VOS e tem o VX na história. Se eu equacionar aqui, ó, isto aqui é aquele primeiro circuito que a gente viu lá, certo? Dá menos R2 sobre R1 vezes VI. Aqui é a parcela devido ao VOS, né, a tensão de offset que surgiu espontaneamente, e aqui vai entrar uma parcela contrária que vai anular o VOS. Então, ela tem que ser mesmo módulo, né, mesmo valor, porém, ter sinal contrário, tá? Porque, ó, se o VX for igual a menos VOS, eles se anulam, aí eu volto a ter o meu ampliop quase ideal lá, né, sem o VOS na jogada, tá? Então, a tensão de offset é dada em módulo, e sua polaridade pode mudar de operacional para operacional. Então, uma hora pode ser menos 1, outra hora 1. Por isso, pode ser colocado na entrada inversora, não inversora. Ou seja, o VOS pode surgir aqui, ó. E aí eu tenho que ajustar na outra. Tá? Pode acontecer. Certo? Eu já mostro como é que isso aí... Quer dizer, eu acho que está aqui na aula, né? Só falta não ter colocado, mas deve estar aqui. Como que a gente resolve isso aí na prática? Vou estar na aula que vem. Agora eu fiquei na dúvida. Tá, gente, mas é um macetezinho muito fácil para resolver na prática. Se não tiver aqui, eu vou falar dele semana que vem.
É que sem mostrar o circuito é ruim de falar. Mas vamos ver se ele apareceu. Para fazer aquilo ali automático é bem fácil, tá? É só jogar um resistor ali na entrada que a gente resolve. Mas eu tenho que explicar por quê. Tá? E tem as correntes de polarização, né? Que são as que criam o offset, né, e influenciam na deriva térmica. Então, as correntes de polarização são as correntes CC necessárias em cada entrada do amp-op para produzir 0 volts de saída quando não assinam as suas entradas. Tá? Então, tem que ter, lembra, está entrando lá na base de um transistor. A maioria das vezes vai ser um transistor FET ainda. Então, eu sei que lá no FET eu falei que não entra corrente, mas entra 1 nanoampere, 2, tá? Bem pouquinho, mas tem corrente entrando. Né? Lembra, o FET, o JFET, o MOSFET, são dispositivos controlados por tensão. Né? A gente escolhe se ele conduz ou não de acordo com a tensão na porta. E o BJT são dispositivos controlados por corrente. A gente escolhe se tem corrente ou não na saída, controlando a corrente na base, na entrada. Então, esses aqui, maioria das vezes, vão ser FETs. Tá? Então, como par diferencial, o par diferencial é isso aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem bem. Quando falar par diferencial, é isso aqui. Ó. É esses dois carinhas ligados um de frente para o outro, aí com o Q3 ali embaixo. Esse é o par diferencial, lá entra na base deles. Aqui está representado por BJT, tá? Mas, geralmente é FET. Os mais novos. Como par diferencial composto por transistores, estes necessitam de uma corrente de polarização de base. Se for um BJT, tem que ter a corrente, senão ele não funciona. Se for um JFET, um FET, um MOSFET, enfim, não precisa ter a corrente para ele funcionar, mas se ele estiver funcionando, vai ter uma pequena corrente lá. Essa corrente normalmente é da ordem de micro ou nanoamperes. Tá? De novo, vai variar de CI para CI. Tem CI que vai dar 10 nano. Quando eu digo CI, eu digo mesmo, né? Vamos dizer que eu uso o LM741, vocês também. O meu aqui deu 1, de vocês deu 2, sei lá, do Cleverson deu 5, do Diego deu 8. Tá? Isso aí vai variar bastante. Por quê? Um pode estar com mais novo, outro está mais velho. Não é que está desgastado, mas é coisa de tempo. Sei lá, umidade influencia, temperatura influencia. Os dois podem ter a mesma idade, mas um ter sido usado toda a vida dele e o outro ter sido ficado guardado, tá? Isso tudo vai influenciar. Mas essa corrente ela pode ser reduzida utilizando-se um par diferencial composto por uma configuração Darlington, tá? Que é uma outra configuração ali, que é até aquele esquema prático, tem essa configuração lá. Ou transistores FET. Tá? Também vai reduzir bastante se for FET, mas ainda vai existir. IB também varia com a temperatura, né? Então, a 20 graus é um IB, a 30 é outro, a 100 é outro. E aí o IB é composto igualzinho o VOS, tá? Então, o IB, o corrente de polarização, seria como se fosse uma corrente de offset, dá para chamar. Apesar de se chamar corrente de polarização. Então, ele é dado pelo IB, que tem normalmente a 25 graus, mais a deriva aqui da corrente vezes o diferencial da temperatura. Tá? Então, se subir bastante, né, essa segunda parcela, se a temperatura subir bastante, a segunda parcela aumenta bastante. Se eu trabalhar a 25 graus, ela praticamente é zero. Se eu trabalhar menos 25, talvez comece a diminuir. Geralmente, quando a temperatura baixa, o estado de agitação das moléculas diminui, a corrente também diminui, então vai tudo diminuir, certo? Que nem a gente, quando tá frio, a gente começa a ficar mais parado, né? Aí dá um sol lá, ninguém caminha na pista de caminhada ali em Videira, que todo mundo resolve sair, né? Mesma coisa com os elétrons, é da natureza, né? Tá, esse é o primeiro estágio, que é o mesmo do outro, né? Esse é o par diferencial, só coloquei ele aí pra gente lembrar
Lembrando que aqui vai a alimentação negativa, e aqui vai para o segundo estágio. E aqui o V mais e o V menos é as entradas inversoras e não inversoras. Então, a corrente de offset, chamada IOS, corrente de offset, ela vai ser a diferença entre as correntes de polarização das entradas inversoras e não inversoras do amp-op. Tá? Como os componentes do amplificador não são iguais, há uma pequena diferença entre as correntes. Tá? Então, se elas forem iguaizinhas, isso aqui dá zero. Não tem. Mas é muito difícil. Se uma é 10 nano, a outra vai ser 11. E aí a corrente de offset vai ser 1. Né? A diferença em módulo entre elas. No caso, 10 menos 11, 11 menos 10, tanto faz, é em módulo. Tá? Então, a diferença entre aquelas correntes ali. Ah, tá aqui o slide que eu queria. Achei que não estava aqui, mas está aqui. Tá? Como é que a gente compensa essa corrente aí? Bem fácil, né? Bem tranquilo. A corrente B, quando ela passa pela rede de alimentação, ela vai provocar um erro, né? Olha aqui. O que a gente considera no caso ideal? A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Aí a gente reduz, a equação chega em menos R2 por R1 vezes VI. Tá, mas se tem uma corrente B vindo para cá, ó, então eu vou desenhar de novo. Então, quer dizer que a corrente que passa por R2, obrigatoriamente, é um pouquinho menor que a que passa no R1. Né? Se a que passa no R1 é 100 mili, pode ser que a que passa no R2 é 99,8 mili. Tá? Não é igual. Então, não é bem igual. Então, fazendo a análise aí por superposição, tá? Esse até não ensinei como resolver circuitos por isso. Acho que na aula que vem eu faço algum. Tá? Mas dá para fazer por superposição quando tem várias fontes. Né? Alguns até já tiraram dúvidas sobre os exercícios, eu esqueci de comentar isso. Se vocês estão com duas fontes lá no amp-op, vocês podem substituir uma pela resistência interna, né? No caso, zero, da fonte de tensão, e trabalhar com a outra, e depois zerar essa segunda e trabalhar com a primeira e somar, tá? Que é o que eu estou fazendo nesse slide aqui. Ó, então, fazendo por superposição, uma hora eu vou considerar os IB zero. Aí eu vou chegar, ó, nisso aqui. Que foi o que a gente fez lá na primeira, segunda aula, né? Aqui todo mundo já sabe fazer. Por quê? Aí eu considerava ideal que não tinha IB. Agora, o outro caso, olha aqui, é quando eu zero o VI, eu vou zerar o VI, né? Fazendo superposição. Se eu zerar o VI, é zero a minha resposta, né? Sim, no caso ideal. No caso real aqui não é, porque ainda vai ter um IB fluindo pro amp-op ou saindo dele, o sentido não interessa. Né? E aí, o que ele vai fazer? Esse IB vai fazer isso aqui, ó. Vai vir por aqui e vai vir lá para a saída. Tá? E aí vai gerar o quê, ó? Uma tensão ali, né? R vezes I dá V. Né? Vai gerar uma tensão mesmo sem ter o VI. Tá? Aí vai gerar a tensão de offset. Essa é a tensão de offset. E ela aparece aonde? Que nem naquele slide lá atrás. Ela aparece aqui. Né? Então, se eu usar uma fontezinha de tensão ou eu dizer que tem uma corrente ali, na verdade é os dois que acontecem, né? Então, essa segunda parcela é um erro devido ao IB. Tá? Então, você tem que entender isso, né? Que o IB gera o offset... Desculpa. A corrente B que entra gera um offset, o offset gera uma corrente. É retroalimentado, né? Uma coisa leva a outra. E a outra leva a primeira e assim vai. Até que uma hora se estabiliza, né? Mas não, isso aí não fica correndo para sempre, não. Esse erro aí pode ser reduzido ou até eliminado quase que totalmente com a inclusão de um resistor em série com a entrada não inversora. Tá? Olha aqui, lembrem, né? No caso
ideal. O que, que eu dizia para vocês? Quanto entra de corrente aqui? Nada. Então, para que, que aquele resistor está ali? Ele não funciona para nada? Idealmente, sim. Ele nem aparecia lá nos cálculos, né? Lembra aquele do não inversor? O não inversor é assim, tem o VI aqui, ele é aplicado direto no ampiop, né? E a realimentação é feita por baixo aqui, né? É feita assim, tá? Ó, mas esse cara aqui nem aparecia nas contas, mas eu disse para vocês, ele está lá por algum motivo, esse é o motivo dele estar lá. Se eu não ligar ele, funciona, mas vai ter mais offset. Se eu não ligar ele, desculpa, se eu não ligar ele, vai funcionar, mas vai ter mais offset. Talvez o resultado não seja o que eu queira. E se eu ligar ele, vai ter menos offset, né? E ele não vai influenciar no resultado final, vai ter menos offset. Então, esse é sempre a diferença. Às vezes, ó, mas por que eu tenho dois aparelhos aqui, comprei aqui em casa, um custa 20 reais e outro custa 30, e eles fazem a mesma coisa. É esse tipo de coisa que faz a diferença, né? Enquanto um não tem essas compensações, esses cuidados extras, ele fica mais barato, né? Mas daí também não tem uma qualidade tão boa. Isso aí é muito visível em som, né? Não sei se alguém aí toca algum instrumento. Esse dia, ano passado, não, faz uns tempos, uns 2 anos atrás, comprei uma guitarra, e lá peguei a melhor. E aí, aí a caixa de som eu não quis gastar tanto, né? Se arrependimento matasse, né? Aí eu tava chateado que eu achei que a guitarra não era boa. Aí levei a guitarra para tocar lá no UFC, que lá o equipamento é ponta de top, né? Nossa, parecia outra guitarra, né? O meu cubinho aqui de casa era uma tristeza. Não é tão ruim assim, né, gente? Mas se tu pegar o equipamento de ponta, né, os dois, aí fica muito melhor. No caso, por exemplo, pode gastar, pegar a melhor guitarra do mundo e se liga num equipamento que não é tão bom, né? Mas e aí, os dois fazem a mesma coisa, que é tocar som, mas um aqui tem o cuidado de ter compensação, de não ter ruído, de ter filtros, de ter equalização, e o outro não, o outro já tem bem menos coisa. E aí, né, isso aí, dependendo do meio, né, no caso de som, varia muito, né? Um cubinho de som com a potência básica aí tem de 300 reais a 99 mil, 10 mil reais, um mesmo, né? Os da Marshall, por exemplo, são os mais top, né? Mas eles também são um valor bem salgado. Então é esse tipo de coisa que muda de um projeto para o outro, apesar deles fazerem a mesma coisa. Tá, mas voltando aqui para a eletrônica aqui. Então, se eu colocar esse R3, ó, ele não vai influenciar em nada nas contas, ó. Ele não aparece lá no resultado final, que é esse aqui, né? Esse primeiro termo. Mas olha aqui, ó. Então, se eu primeiro considerar o IB mais igual a IB menos igual a zero, resulta nesse termo, que é o que a gente já fez na segunda aula. Tá? No próximo passo, eu considero eu zero o IB mais, zero a fonte, mas não zero o IB menos. Então, quero dizer que esse cara está aqui. Ou seja, ele está fazendo isso. Esse trajeto aqui. Tá? Porque esse cara zerou e esse cara aqui eu considerei zero também. Ó, gera esse termo lá, porque o IB2 está atravessando o R2 lá em cima. Então, ele vai gerar uma tensão ali. Aí o mais difícil é o último caso. Vou zerar aqui para desenhar de novo. Que é o que? Eu considero o IB menos zero, o VI zero, mas o IB mais eu considero presente. Então, ele vai gerar uma queda aqui, ó. E se ele tiver saída por lá também, fazer todo. Tá? Vai envolver todos os resistores, mas isso aí vai ser bom para nós no final.
Cortou? Espera aí que eu vou dar um... Espera aí que eu vou reiniciar aqui, só um segundo. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu projetar aqui de novo. Eu não sei o que acontece, é o horário que a internet fica ruim ou o quê? Todo mundo chega em casa do trabalho, eu acho, vai usar. Antigamente, horário de pico era energia elétrica, agora horário de pico é internet. Tá, gente, ó. Então, voltando aqui, deixa eu zerar tudo de novo, voltar a explicação. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o IB zero e o VI também zero. Mas o IB mais não vai ser zero, ó. Então, ele quer dizer que eu tenho uma corrente vindo aqui para o ampiop e ela pode, inclusive, fazer esse retorno aqui, ó. Tá? Porque aqui na saída eu vou ter um VO, né? Pode ser pequeno, 0,1, mas vou ter, tá? Por causa do offset. E aí vai me gerar esse terceiro termo aqui. Tá? Vai ser aquele termo estranho. Vejam, gente, como é difícil trabalhar no mundo real, né? Se eu fosse levar tudo em consideração aí, né? A gente ia ficar louco fazendo conta aqui. Então, por isso que a gente usa sempre para fazer sempre o ideal. Mas quando a gente está estudando os problemas, que a gente quer resolver esses problemas, a gente tem que levar em conta o modelo real. Continuando aqui. Então, se a gente considerar o IB mais igual ao IB menos e chamar os dois de IB, né? Só se chamar de IB, quer dizer que eles têm o mesmo módulo, na verdade. O que, que a gente vai ter? Aquele primeiro termo, que a gente já conhece. Esse segundo e terceiro termo se combinam para virar isso aqui, ó. O R2B fica em evidência e multiplica aquele fator ali, que é 1 menos aquela tripa de coisa, R3 vezes R1 mais R2 sobre R1, R2, tá? E aí que vem a grande jogada aqui. Aqui que é a jogada de mestre. Se eu pegar o meu R3 e fizer ele igual ao paralelo de R1 com R2, o segundo termo some da jogada. Certo? Vocês concordam isso? Concordam com isso, né? Ó, se R3 for igual a R1 paralelo com R2, eu substituo aqui, ó. Tá? Substituo aqui. Esse termo todo aqui vai para zero, bem redondo. Meu zero não ficou redondo, mas resolve um problema de uma forma muito eficaz, muito eficiente. Tá? Ele anula aquele termo. O que quer dizer isso? Que ele vai anular as correntes IB. Tá? E aí o que isso vai fazer? Ó, vai fazer o amplificador real se comportar igualzinho o ideal. Tá? Ele vai se comportar igualzinho o ideal. E aí eu jogo lá, né? Por exemplo. Ah, agora eu não tenho um exemplo à mão aqui. Bom, deixa eu fazer aqui um rapidinho. Ah, vai ficar ruim o desenho, mas vamos lá. Bom, aqui pode ser, ó. Aqui já está desenhado. Ótimo. Vamos pensar que eu tenho 10 ohms, 10 ohms, tá? E aí eu tô com esse circuitinho montado, só aquela parte de cima, ignorem o resto, né? Tá dando um ganho de quanto? Menos 1, né? Vai ser menos R2 por R1, 10 por 10 dá 1. E aí eu entro com 1 volt e tá saindo 1.2, 1.1. Tá, 10 a 20% é grande, mas só para elucidar o exemplo. Tá saindo lá 1.1, 1.2. Opa, tô com um problema então, né? Então aí eu venho, ó, paralelo de R1 com R2, 10 com 10, paralelo dá 5. Venho aqui e ligo esse cara 5 ohms, tá? Eu vou cair aqui, ó. Tá, professor, mas não entra o 5 na conta. Não tem R3? Não tem. Mas aí o que estava dando 1.1, 1.2 vai dar o meu 1 volt. Vai anular o offset. Certo? Vai acabar com o offset aí na história. Certo? Então, a gente usaria aí o paralelo de um com o outro. Tá? No
vou ter que puxar aqui rapidinho da internet, só um pouquinho. O circuito, porque eu não tenho ele desenhado, eu vou demorar muito tempo para desenhar. Só um segundo. Ah, tá. Já vou falar duas coisas que eu queria falar para vocês. Ótimo. Só um segundinho, que não sei porque não está abrindo a imagem aqui. Até vou colar a imagem aqui, para ficar bem, para vocês verem direitinho. Espera aí. Ei, que demora. Agora sim. Tá, agora vai. Espera aí. Gente, olhem para esse circuito aí. Vou fazer algumas perguntas que eu quero ver se vocês estão entendendo bem. A primeira é, qual é o nome desse circuito aí? Escrevam aí ou falem. Não vou dar resposta, eu quero que vocês respondam mesmo. E aí, gente, é um buffer, é um integrador, o que que é? Dois responderam. E os outros? Três só, e o resto? Alguém acha que não é um inversor? Já que a maioria está respondendo inversor. A porta positiva alimentada direto, eu fiquei em dúvida. Não ouvi. O que que é? Não, eu fiquei em dúvida se é um inversor ou não, porque a porta positiva está alimentada direto, né? Que bom que ficou em dúvida, já estava assustado. Todo mundo me dizendo que é um inversor. Isso não é um inversor, gente. Olha lá onde é que está a entrada. O sinal está sendo aplicado em qual porta? E o sinal está aplicado na porta não inversora lá, a portinha mais. É, gente, você tem que acostumar a olhar bem o circuito. Não pode só porque ele parece uma coisa achar que ele é. Ele não é um inversor. Vamos ver se vocês vão ficar mais chocados agora, que eu vou desenhar qual circuito é para vocês. O circuito que está na tela é esse aqui, ó. Ah, peraí. Esse é o circuito que está na tela, gente. Alguém discorda? Ah, não, agora sim. Peraí. Agora faltou um detalhe aqui, ó. É o mesmo circuito, só está desenhado de outro jeito. É o não inversor que está na tela. Tá? Isso dá para descobrir de vários jeitos. O primeiro é o que? Olha aqui, ó. O sinal está na porta não inversora. Então já não é um circuito inversor. Segundo, a realimentação é feita da saída para a entrada e da entrada para zero. Olha aqui. Da saída para a entrada, da entrada para zero. Este nó aqui, ó, vou puxar, é esse nó aqui, ó. Tá? E esta fontezinha aqui é esta fonte aqui, ó. Tá uma riscalheira.
É que se eu apagar, vai apagar o desenho ali. Tá? Aquela fonte de 6 volts está aqui, ó, 6. Tá, gente? É um não inversor esse circuito aí. Qual é a expressão dele? R2, 1 mais R2 por R1 vezes VI. Nesse caso aí seria 1 mais 1K sobre 1K dá 1, então 2 vezes VI. Olha lá. A saída já não disse para vocês isso? Olha aqui qual é. 6 saiu disponível 12 na saída. 6 na entrada, 12 na saída. Então esse circuito está fazendo 2 vezes VI. Então ele é um não inversor. Tá, essa era a primeira coisa que eu queria mostrar. Tá, tem que ter muita atenção nisso aí, gente. Às vezes o desenho é igualzinho e não é o circuito que vocês pensam, né? Vou inventar, deixa eu tentar ver um aqui. Ó, aqui eu vi. Aqui, gente, poderia dizer para vocês que circuito é esse? Não é nada, né? Tô sacaneando, porque eu não desenhei as entradas ali, ó. Como é que eu vou saber o que que é? Agora eu posso dizer assim para vocês, ó. E aí, que circuito é esse? Não sei, para falar a verdade, eu teria que fazer ali equacionamento. Ele parece um inversor. Parece, mas olha lá, o VI está aplicado na porta não inversora. Então, eu não sei se ele vai fazer R2 por R1 vezes VI. Tá, teria que fazer ali a mão, com calma. Então, tem que sempre fazer, gente. Não dá, bati o olho, é esse. É difícil ser assim. Muito difícil. Tá, mas vamos voltar para a aula de hoje agora. Tá, eu detectei que tem um... tem um offset aí na saída. Em vez de sair os 12 que eu espero, vai sair, tá saindo, sei lá, 13, 12,5. Então tem um probleminha. Como é que eu resolvo? Paralelo, 1K, paralelo com 1K, né? Vai dar 500 ohms. Vou ligar um resistor aqui, 500 ohms. Tá? Resolve, vai resolver em 90% o problema do offset. Vai quase que terminar com ele aí da história, tá? E aí, gente, quero fazer análise. Já vai ficar mais difícil. Por quê? Ou eu considero, aí quando eu botei o resistor, eu considero o caso ideal, que não entra corrente aqui, e não entra corrente aqui, né? Que vai estar mais ou menos assim, não vai entrar corrente depois que eu colocar o resistor. Ou se eu considerar o caso ideal, aí complica mais, né? Aí o curto virtual muda a história aqui, ó. Não vai ser mais aqui, ele vai ser aqui. Tá? Mas você não precisa fazer, nem tem exercício disso. Tá só explicando para vocês, porque vocês não estão se preparando para o mundo ideal, vocês estão se preparando para o mundo real, né? Então, esses problemas podem surgir aí ao longo do caminho. Tá, gente? Beleza? Parte de correntes e tensões de offset é isso. É isso aí. Tem mais algumas outras limitações agora que a gente vai ver, mas de corrente e tensão é isso. Dúvidas? Tá bom, então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora falar da impedância de entrada. Então, o amp-op apresenta uma impedância de entrada muito elevada, muito mesmo. Chega a ser aí 1 bilhão de ohms, né? Que é um circuito aberto quase, é muito, muito grande. Mas ela não é infinita, e ela pode variar para menos, pode chegar até 1 milhão de ohms, por exemplo. Isso pode ser constatado pela simples observação de que existem correntes de polarização fluindo para dentro do amp-op, que é o que a gente vinha falando, né? A gente tem correntes IB que entram lá para dentro do amp-op, certo? Então, não já se sabe que não é infinito. Né? Se tem um nano, né, dá para relacionar, talvez tenha um 10 na 9 de impedância, né? Só para fazer um paralelo.
A impedância de entrada pode ser separada em duas impedâncias. A impedância diferencial, chamada de R e D, ou Z e D, que deve-se às características exclusivas de cada entrada, e a impedância de modo comum, ou R e C, ou Z e C, tá? Impedância é mais correto usar o Z, tá? Porque o R dá a ideia de resistência, e não é bem isso. Tá? E a impedância de modo comum, cujo efeito é igual para as entradas inversor e não inversor. Tá? Então, de novo, dividir em mais parcelas. Tá? Só que aqui tem algumas coisas que vocês não estudaram, tá? Então, mas não se assustem. É bem tranquilo, na verdade. Tá? Isso eu tirei da onde? Daquele livro que eu passei no grupo na aula passada, lá, o livro do Pedroni. Lá tem isso tudo, tá? Se alguém precisar para alguma coisa. Mas eu só quero que vocês entendam a lógica mesmo aqui. Então, a impedância diferencial, ela é uma função característica que depende da junção base-emissor, a junção BE dos transistores de entrada e da polarização, tá? O que eu estou falando aqui para vocês é a mesma coisa que eu dizia assim, o avião voa. Mas por que ele voa? Ele voa, gente. Entendeu? Não tem como explicar da onde saiu isso aqui, porque, vocês não estudaram isso aqui, o que é o H e E, tá? Isso aqui é um parâmetro que tem lá no transistor, que é importante, tá? Mas aqui dentro do curso de vocês não estuda essa parte. Isso aí é uma eletrônica um pouco mais avançada, e tem naquele livro do Pedroni, se alguém ficar curioso, tá? Mas assim, dá para obter no datasheet, se precisar dele, então não é um problema. Então, a impedância de entrada diferencial, estou circulando ela aqui, ela é 2 vezes o H e E das entradas, que dá para traduzir em 2 vezes a tensão térmica, 26 milivolts, aquele númerozinho vai acompanhar o resto da vida, divididos pelo IB, não é o IB que entra no transistor, que é a mesma coisa que 2 vezes a tensão térmica, divididos pelo IE vezes o HFE, tá? Né? O IE é igual a HFE vezes IB, né? Para quase igual, 99% igual. Ou seja, IE é igual a beta IB. Não esqueçam, HFE é o beta do transistor, é o beta, tá? Nunca, pessoal, vocês não vão achar, hein? Lembrem disso, vocês não vão achar o beta lá dentro do datasheet. Sempre vai estar em forma de HFE, que é a mesma coisa, mas dificilmente vai aparecer como beta. Tá, então olha aqui. Isso aqui é uma característica que talvez varie, talvez não, com o tempo, né? Tempo de uso, desgaste, não desgaste, né? Mas envelhecimento do componente varia, e o IE varia por causa da construção dos transistores. Tá? Então, tem 2 variáveis. E o VT, ele varia com a temperatura. Para 25 graus, ele é 26 milivolts. Para 50 graus, já não é isso. Para 100 também não. Tá? Então, veja, é um parâmetro bem variável, né? Por isso que ele pode estar uma hora em 1 milhão de ohms e outra hora em 1 bilhão. Tá? Porque isso aí ele é bem influenciável. E temos a impedância de modo comum, que é a função de impedância de entrada da fonte de corrente que polariza o par diferencial de transistores e o ganho dele, que é o quê? O R e C, ou o Z e C, é aproximadamente igual ao HFE dos transistores. Então, se um tem 100 e o outro tem 90, a gente usaria a média, 95. Vezes 1 divididos pelo HOE. De novo, o HOE é outro parâmetro que a gente obtém do modelo do transistor, tá? Aí vai variar. Se for um datasheet mais simples, ele não diz o HIE nem o HOE. Vocês vão ter que pegar um datasheet bem completo para obter esses valores. Mas assim, gente, isso aqui nem tem exercício para vocês fazerem. Tá? Isso aqui é para vocês... para você ter o conhecimento, tá? Não vou estar cobrando, até porque eu não ensinei HIE e HOE. Também não tem muito mistério, a gente obtém os parâmetros e calcula.
Tá, mas aí isso aqui é para você entender o que, por que eu estou usando um CI, o meu colega está usando o mesmo, e o meu dá uma impedância de 1 mega, e o dele dá uma impedância de 10 mega. Aqui, ó, nessas coisas aqui. E o que influencia essas coisas? Envelhecimento, temperatura de uso, armazenamento, umidade, qualidade, né? Comprei um LM741 da Motorola, comprei um LM741 Xing Ling. Motorola vai ser melhor, provavelmente, né? E aí vai, esse tipo de coisa aí. Falar em malha aberta, tá? Isso aqui a gente não vai usar tanto agora, tá? Depois a gente só vai falar nisso, na unidade 2 e 3, né? Mas o que é o ganho a malha aberta? É quando eu não ligo a saída para a entrada, quando eu estou só usando o amp-op, ele só manda um sinal para frente. Da mesma forma que a impedância de entrada, o ganho de um amp-op pode ser dividido em dois. Já falamos na primeira aula, eu acho, né? Pode ser o ganho diferencial de modo ganho diferencial e o ganho de modo comum, tá? Então, o ganho diferencial é aquele natural de modo comum, né, devido às duas entradas. Desta forma, o amp-op é classificado quanto à sua habilidade de amplificar a diferença entre os sinais aplicados às entradas, né, que é V+, menos V-. E ele amplifica, multiplica pelo número muito grande e rejeita o sinal que é igual nas duas. Exemplo, tem um ruído na entrada A, tem um ruído na entrada B, ele vai rejeitar. Então, é um componente muito bom por isso, né? Imagina, gente, se eu uso só um buffer, que é isso aqui, ó. O buffer, eu falo buffer, mas é seguidor de tensão também em português, né? O buffer é só isso aqui, ó. Gente, esse cara aí tem um poder enorme, né? Casa impedância, tem alta impedância na entrada, baixa na saída. Ele... não, desculpa, tá errado. Isso aqui é aterrado e o sinal entra nessa entrada. Tá? Ele casa impedância, ele dá ganho de corrente, ele dá ganho de potência, ele isola a entrada com saída, ele filtra ruído e se entrou 1 volt, sai 1 volt, entrou 2, saiu 2. Não, tensão não entra, né? Eu sempre cobro vocês isso, aí hoje eu tô falando isso. Tensão só é aplicada, né? O que entra é corrente. Então, aplico 1 volt, tenho 1 volt na saída, aplico 10 na entrada, tenho 10 na saída. Cara, é o circuitinho mais simples que tem e é um dos mais poderosos aí, porque usa o quê? Essas dezenas de vantagens que o amp-op traz, tá? Além destas distinções feitas ao ganho, tem que se ressaltar que os ganhos mudam em função de uma série de itens como a carga, a tensão de alimentação, a temperatura. Tá? Então, essa parte eu estou introduzindo a segunda parte, que é o que tem a ver com a fonte de alimentação. E a carga, gente, a gente vê lá no final o que a carga faz, lá no final do curso, no final da aula, no final da disciplina. Quando eu falo curso, eu quero dizer disciplina, às vezes, tá? Não é que eu quero dizer o curso de engenharia. É o curso de eletrônica, de dispositivos eletrônicos 2. Tá? Mas lá no finalzinho a gente vai estudar um pouquinho de carga ativa também. Então, o ganho diferencial, ele é devido às características do transistor, tá? Então, gente, eu digo para vocês que ele é um número, mas aquele número vem da onde? Vem dos transistores que constituem o amp-op. Tá? Então, o ganho diferencial é o HFE vezes o RC, que é aquele resistor que está associado lá ao par, divididos por 2 vezes HIE, aquele parâmetro que eu comentei agora há pouco, que é o mesmo que RC vezes o IE. Por que aparece aquele Q do lado? É de quiescente, tá? É o IE de trabalho. Divididos por 2 vezes a tensão térmica, tá? Então, o ganho diferencial dá para obter daí, tá? Então, ele depende da tensão térmica, da corrente de emissor e do resistor de coletor. Tá? E o ganho de modo comum já tinha falado na primeira aula.
mas vou reforçar ele novamente aqui. Devido à resistência não infinita da fonte de corrente que alimenta o par diferencial, né, tem uma resistência ali, mas não é infinita. Mesmo aplicando sinais na mesma amplitude, eu vou ter aquelas diferenças ali que eu tinha comentado no começo da aula. Então, o ganho para sinais iguais nas duas entradas do amp-op é pequeno, mas não nulo. Tá? Então, ele não é um zero verdadeiro, ele não vai zerar o ruído, mas vai atenuar ele bastante. Então, uma informação muito importante é o fator de rejeição de modo comum, que é dado pelo quê? É o ganho diferencial divididos pelo ganho de modo comum. Tá? Isso aí eu vou encontrar o valor absoluto. Lembre, né? Vamos tentar se acostumar. Valores absolutos não dizem muita coisa para a gente. Vamos dizer, a rejeição de modo comum deu 10. E aí, se meu ruído é 10 volts e ele cai para 1, me atrapalha um monte igual, né? Agora, se eu disser em dB, é muito melhor. Ó, o CMRR é 3 dB. Opa, tá cortando o ruído pela metade. O CMRR é 1000 dB. Opa, 1000 dB tá eliminando. Tá eliminando tudo. 1000 dB quase que zero. Menos 1000, no caso. Então, é melhor usar em dB. Aí eu tenho que fazer 20 log de AD por AC. Tá? Aí eu vou obter o valor em dB. É isso que interessa para nós, é mais o dB mesmo. Até eu vou mostrar um datasheet. Vou mostrar um datasheet para vocês, vocês vão ver que vai dar em dB lá no datasheet. Né? Não é que eu goste ou eu quero, né? A eletrônica é feita assim, se usa mais em dB mesmo. Temos a impedância de saída. Tá? A impedância de saída, chamada ZO ou RO, ela ocorre devido às impedâncias de saída do segundo estágio, né, aquele estágio do meio lá, refletidas para a saída do transistor 6 e 7, que é o lá da ponta, lá da saída. Pode ser representada por um resistor em série colocada na saída do amp-op. Tá? Então, ela não é zero. Então, para eu representar, ela coloca um resistorzinho na saída. Essa impedância influencia no cálculo da realimentação do amp-op, porque vai entrar um resistorzinho novo lá deixa eu ver se não tem um circuito aqui, não. Não tem um circuito aqui. Tá, mas é assim, ó. Vou voltar aqui. Como ela não é zero, eu preciso ligar o que aqui, ó? Um resistor para dizer que tem a impedância de saída. Ó, mas aí entrou um resistor novo na malha, né? Aquele ali que eu desenhei na saída entrou novo, então ele vai influenciar agora. E eu teria que fazer toda essa análise que eu fiz aqui, mas não vou entrar nela agora. Só explicar para vocês mesmo. A realimentação não consegue corrigir totalmente a queda nessa resistência, tá? A realimentação, nós não vamos falar tanto disso nessa unidade 1, só na 2, mas a realimentação ela está lá para corrigir problemas, né? Exemplo, vocês vocês assistiram a aula, vamos ver a aula de hoje aqui, vão me apresentar um trabalho. Aí vocês vão me apresentar o trabalho e explicar tudo mais, faltou explicar o ZO, exemplo, né? Aí eu vou, eu passei para vocês o conhecimento e recebi de volta. Então aí eu vou dar o feedback, que é o que a gente diz, né? Vou dar um feedback para vocês. Então eu vou fazer a retroalimentação. O que eu vou dizer para vocês? Ó, pessoal, teve um erro na apresentação de vocês. Faltou explicar o ZO. Ou seja, a falha de vocês foi o quê? Não me explicaram o ZO. Que pode ter sido uma falha minha, que não expliquei direito para vocês. Mas eu não expliquei direito, vocês não me explicaram direito, e agora eu estou dizendo para vocês, ó, faltou o ZO. Tá? Então, a realimentação, ou seja, o meu feedback para vocês está para corrigir os problemas, corrigir as diferenças, as distorções. Ok? Então, essa realimentação, ela corrige muita coisa, tá? Vai fazer muito bem o papel dela, mas ela não vai corrigir totalmente a queda nesse resistor aí que representa a impedância de saída. Tá? Não vai fazer a correção. Mas o que isso aí vai resultar? Era para ter era para fornecer o máximo de 1 ampere na saída, está fornecendo 0,95.
entendeu? Um pouquinho eu perdi. Eu era para fornecer, era passar, essa aqui é boa. Perdão, esse exemplo é bom. Ó, o Ampiop é para saturar em 12, porque eu estou alimentando com 12, mas ele satura em 11,5. Aonde está esse meio volt? Aqui. Se perdeu aqui, ó, na impedância de saída, tá? Não é que ele, alimentei com 12 é para saturar com 12. Mas saturou com 11. Esse 1 volt virou fumaça? Não, né? Ele ficou, teve uma queda de tensão em algum lugar, tá? Um pouquinho foi nos transistores internos, um pouco também foi na impedância de saída. Quanto foi em cada um? Teria que modelar tudo, daria um trabalhão, mas dá para descobrir também. Tipicamente, a resistência de saída é da ordem de 50 ohms. Então, se precisarem considerar um valor, considerem 50. Tá? Pode influenciar? Depende, né? Se a minha saída é 50 ohms, aí sim. Estou alimentando uma impedância bem maior, bem menor, não vai influenciar tanto, dependendo se eu quero ganho de tensão ou corrente. Porém, aplicações de precisão não deve se drenar mais do que 2 ou 3 miliamperes da saída do ampiop. Não interessa, eu estou com 1 ampere. Mas é uma aplicação de precisão, então eu não posso perder mais do que 2 ou 3. Tá? Porque aquela resistência na saída, ela tá impedindo, né? Me faltou a palavra agora, tá reduzindo a corrente, né? Tá limitando a corrente, essa palavra que eu queria. Certo, gente? Então, considerar 50, né? Se for aplicação de precisão, aí tem que calcular a corrente. Temos também o que a gente chama de PSRR, Power Source Rejection Ratio. Tá? É a limitação de saída e rejeição à fonte de alimentação. Em português é mais difícil falar, né? O que é o PSRR? Até nem coloquei. Tá. A saída VO, ela nunca vai atingir os valores da alimentação. Tá? Porque vai cair um pouquinho no ZO, vai cair um pouquinho nos resistores de segundo e terceiro estágio. Tá? Então, sempre eu vou perder, nunca vou saturar exatamente lá no valor da alimentação. A polarização dos transistores depende da tensão de alimentação utilizada, né? Isso faz com que o amp-op não seja imune às variações de tensão na alimentação. Ou seja, gente, se a minha fonte oscila de 12 para 12,5 para 13 para 11, tá? Fica aquela variação, é uma fonte ruim, nesse caso, isso aí vai influenciar no amp-op, tá? Vai deixar o amp-op bem ruim. Vai ter um circuito ruim, né? Aí a fonte oscila a saída, aquela saída vai para outro amp-op, oscila mais ainda, sabe? Bagunça tudo. Tá? Então, quanto maior for isso aqui, melhor, né? Quando fala em rejection rate, o RR, quanto maior, melhor, né? Quer dizer que ele está rejeitando por algum tipo de problema. Em valores absolutos, é a variação de VO divididos pela variação na fonte, tá? Quanto VO varia se variar a fonte? E para passar para dB, que é o que interessa mais para nós, é 20 log daquele valor ali absoluto. Tá? E vai dar o valor em dB. Ok? Pessoal, peço licença 2 minutinhos para vocês, eu já volto aqui. Tá? Hoje nós vamos pular o intervalo, porque a gente vai terminar antes. Tá? Eu só preciso tomar um remédio ali que está no horário, já 2 minutinhos eu volto aqui.
Pronto, voltei. Então, gente, aí, se eu dividir esse valor absoluto, desculpa, eu tirar o log e multiplicar por 20 desse valor absoluto, a gente obtém o valor em dB. Eu vou mostrar um datasheet para vocês aqui. Só um segundinho que eu preciso pegar ele aqui. Vou pegar o LM741, tá? Ele é... vamos pegar um da Texas aqui, que é o mais completinho. Só um segundo. Agora sim, acho que vocês já estão vendo. Tá? Só para a gente dar uma olhada nesses valores, que a gente fala o que é, mas não vê o valor. Tá? O LM741, ele é... O que traz de informação? Esse datasheet é de 2015. Cortou, professor. Oi? Deu uma cortada quando você estava falando do LM. Ah, melhorou? Não, tá ruim ainda. Não, já ficou de boa. Eu só dei uma cortada quando você estava falando do LM. Beleza. Tá, o LM, né, ele é de 68, tá? Esse aqui, este projeto deve ter algumas alteraçõezinhas, ele é de 98, tô marcando aqui. E foi revisado em outubro de 2015. Tá? O que ele traz de features aqui, ó? Proteção contra sobrecarga na entrada e na saída, e sem let-up quando o modo comum for excedido. Tá? Então, aplicações, comparadores, nossa próxima aula é comparadores, multivibradores, vocês vão ver isso em eletrônica digital 1, eu acho. Amplificadores DC é o que a gente está vendo, amplificadores somadores, integradores e diferenciadores, isso aqui tudo a gente está vendo, e filtros ativos a gente vai ver por último, lá no final da disciplina. Tá, deixa eu ver o que tem mais de informação aqui. Eu não vou falar desses outros para não misturar muitas coisas aqui. Tá, ele é igual ao 74, ó, o C é igual ao 741, ao A, com exceção que ele tem a performance assegurada acima de 0 até mais 70. Tá, mas isso aqui são detalhes que não é o que eu quero fazer para vocês. Ó, uma aplicação típica, qual que é esse aqui? Não inversor, né? Ó, aqui a entrada aqui tá na entradinha mais ali. Tá? Não inversor. E aqui que eu quero essa tabelinha com vocês. Olha, ele vem nos dois tipos, ó. Encapsulamento TO99 e aquele mais comum do CI aqui, né? Do Dual Inline Package. Tá, vamos ver. Pinagem, né? Esse aqui você já sabe. Eita, peraí, o que eu fiz aqui? Ah, aqui que vem o que interessa pra gente. A alimentação. Vamos se... Bom, tanto faz aqui. Vamos se pautar no L, aqui no clássico, aqui no 741. Tá? Então, o máximo dele é 22 volts, né? Mais, menos 22. Ou seja, até aí eu posso alimentar ele, né? Eu alimento sempre com mais, menos. Com exceção de um ou outro circuito que dá para alimentar com 0 e mais só. Então, mais ou menos 22. Dissipação dele é 500 miliwatts. Ou seja, eu tenho que calcular quanto eu tenho de tensão corrente na saída, não pode exceder 500 mil. O máximo de tensão diferencial na entrada, 30. Então, a entrada pode ser até maior que a fonte. Sem problemas, desde que não exceda 30. Se exceder 30, o que acontece? Provavelmente vai danificar aqueles transistores internos lá dentro do par diferencial e aí vai estragar o meu transistor. Só falei uma coisa errada aqui. Eu olhei aqui, a tensão de entrada até 15. Ou seja, se eu entrar com 15 numa entrada, menos 15 na outra, a diferencial dá 30. Por isso que ela é mais menos 30. Temperatura de operação, menos 50 a 125. Temperatura de junção, ou seja, temperatura interna dele, 150.
E aqui para soldar até 260, pode aquecer o pino sem grandes problemas. Ó, aqui os valores máximos de descarga eletrostática, né, de eletricidade estática, até 400 volts. Não é muito alto, não. Porque provavelmente ele é feito de MOSFETs, que não aguentam mais que isso. Lembra, gente? Só a mão da gente, se a gente ficar com um blusão aí, ou caminhando em cima de um tapete, a gente já gera 2, 3, 10 mil volts, tá? Então, queima facinho esse cara. E não importa, térmica também não. Vamos lá. Aqui, ó, corrente de entrada de offset. Típico dela, ó, típico dos 20 nano. E a máxima 200 nano. Tá, mas assim, ó, não vamos tomar isso aí por regra sempre, né? Mas é muito difícil chegar no máximo, né? O máximo é assim, eles testaram 10 mil e um deles deu 200, por exemplo. Tá, mas se o típico é 20, vai no máximo até o dobro, 40, então. Tá? Resistência de entrada, ou impedância de entrada. Típica, 2 mega. Não é muito alta, viu? E a mínima, 300 mil ohms, 0,3 mega. Aqui não importa. Máximo ganho de sinal, não trabalhei com vocês, mas olha, ele dá até 200 volts por milivolt, então ele dá um ganho bem grande. Tá, eu quero ver se ele vai trazer o ganho nominal aqui. Acho que não. Tá, mas o que isso que quer dizer, ó? Que o ganho dele, o ganho diferencial ali é 200 mil. Tá? Variação de saída, mais ou menos 12. Não, mais ou menos 14. Aqui, ó. Rejeição de modo comum. 95 dB. Altíssima. 95 dB quase que zero sinal, né? Então é bem alta, bem boa. Ó, rejeição de modo... taxa de rejeição da fonte, né? O PSRR, 96. Muito bom também. Tá? Mas às vezes não é bom o suficiente, depende da aplicação. Isso aqui, ó, rise time overshoot, a gente vai trabalhar depois. Slew rate, a gente vai trabalhar nas limitações dinâmicas. E aqui o quanto ele gasta paradinho, tipicamente 60 miliwatts, se não estiver fazendo nada. Tá, esse aqui é só do outro, que do outro. Quero ver o que mais ele traz. Ó, o circuito interno dele, como essa patente aqui já é velha, todo mundo já sabe como é feito, eles até colocam no datasheet, ó. Lembra lá que a gente usou o modelinho simples com 7. Esse aqui tem quantos transistores? 18? Acho que são 18. Não, 20. 20. Tá ali, 20. É. Então, esse aqui é aquele modelinho que eu coloquei no slide da aula passada, lá com 20 mesmo. Ó, e o par diferencial tá aqui, ó. Ó, esse aqui é novo já, ó. Esse é novo. Ó, aqui eles fazem um reforço no par diferencial. E aqui, esse aqui é o mesmo Q8, é a mesma coisa. Ó, aqui a fonte de corrente. Não, aqui é o offset. Cadê a fonte de corrente? A fonte de corrente está aqui. Bom, ele é cheio das perfumarias, esse aqui já. Ó, já está até difícil de entender o circuito. Ó, tem esses dobrados aqui que não tem lá no outro. Aí aqui já é o segundo... peraí. Aqui já é o segundo estágio, né? E aqui já é o terceiro estágio de saída. O terceiro estágio está bem parecido. Tá, deixa eu ver o que mais tem. Ó, quando falar em open loop, é malha aberta. E closed loop, malha fechada. Sem realimentação, com realimentação. Tá, mas aí isso aqui é coisas que... mais curiosidade, né? Ah, isso aqui é um exemplinho já deles mesmo.
Ó, um sinal aplicado. Veja que isso aqui... Não, isso aqui é real, é teste real mesmo. Ó, um layout de plaquinha, é bem completo o datasheet da Texas. Ó, aqui no final... Acho que eles até têm, ó... Até tem um monte de circuitinho de amostra aqui, se quiser entrar lá para ver. Aqui as características mecânicas, que é para quando a gente vai construir uma plaquinha. Tá, eu vou mostrar um outro para vocês, que eu disse que eu não ia falar o nome, agora eu vou contar para vocês o nome. É o TL081. Deixa eu botar aqui datasheet. Vamos ver, queria achar o da Texas aqui, vamos ver se a Texas vai me ajudar. É legal sempre comparar do mesmo fabricante, né? Ah, esse mesmo, espera aí que eu vou abrir. Que é assim, basicamente, o 741, ele é feito com BJTs, e o 081 é feito com, ó, já está aqui no título, ó, FET. Tá? Já vão ver que esse cara aqui dá um show no outro, ele é muito melhor. A única diferença é que é um pouco mais caro, mas também não é tanto assim, porque hoje em dia, né, isso aqui já é tecnologia velha. Ó, o projeto dele é de fevereiro de 77. Provavelmente o primeiro projeto dele foi nessa data. Revisado em novembro de 2020. Ó, bem atual tá o datasheet. É difícil um datasheet tão atual. Menos de um ano aí, 4, 5 meses. Bom, aqui tá tudo que ele tem de melhor, modificado dessa revisão para a anterior. Tá? A gente tem muita coisa que a gente não estudou aqui, então eu não vou falar de tudo. Isso aqui é basicamente igual. Vocês vão trabalhar com 081 ou 084. O 084 tem 4 ampiops dentro do CI. O 081 é só um. Tá? Olha o tamanho desse datasheet. Eu não vou passar todo, não se assusta. Mas olha o tamanho desse datasheet, 66 páginas. Esse aqui é bem grandinho. Pinagem, tá bem parecido com o outro. Diferença a alimentação é aqui no 7. Não, mas é igual ao outro quase. Bem parecido. Tá, a pinagem não muda muito. Vou passar batido. Agora ele tem vários aqui do mesmo. Aqui o TL084 tem 4 dentro. Ó. 4081 dentro. Vamos lá, olha aqui, já começou. Na fonte, ó, até 42 volts sem dar problema. O outro era até 22. Então, já bem melhor, né? Corrente, peraí. Mas aqui tá faltando dados. Deixa eu ver se está apresentado mais embaixo. Ah, não. Desculpa, gente. Esse aqui vale só para o H, tá? O H deve ser com uma aplicação bem específica. Para os demais é até 18. Tensão de entrada mais menos 30, então já melhorou. Não, desculpa, mais menos 15. Diferencial mais menos 30. Curto-circuito e circuito aberto ilimitado, não causa problemas. Vamos ver o... Está sempre mostrando o H, mas tudo bem. Ó, esse aqui é sensível a 1.500 volts de estática, mais que isso ele pode se danificar. Eu vou sempre olhar os demais, tá? VCC de 5 a 15, VCC menos, menos 5 a menos 15. Deixa eu ver aqui. Bom, essas temperaturas, as partes térmicas não interessam agora. O H eu vou pular. Essa tabela que eu queria, então. Tá, esse que a gente não estudou ainda, o settling time, tá? Mas ele é bem pequeno se comparar com o 741, que nem mostra.
A gente vai falar disso ainda, tá? Distorção harmônica a gente não vai falar, mas, ó, se alguém já estudou distorção harmônica, dele é 0,00012%. Ele não tem distorção praticamente. Muito bom. Espera aí. É que é tanta coisa que esse aqui tem que eu não acho que eu quero mostrar. Aqui, ó, corrente de entrada de offset. Lembra que o outro era até de 20 até 200, esse aqui, ó, 5 a 100 picoampere. Mais de 1000 vezes menor o offset dele. Por isso que não dá para a gente fazer prática com esse cara. Porque às vezes na prática a gente quer medir as características dos problemas. Esse aqui não tem, ele é tão bom que não dá para medir. Não tem, nós não temos equipamento para medir 5 picoamperes, né? Vamos ver aqui, ó. Rejeição de modo comum. Mas eu quero em dB, por que não está em dB? Bom, a prática, eu acho que pelo que ele está falando aqui, de qualquer coisa entre menos 12 e 15, ele vai rejeitar, se for de modo comum. Ó, o máximo ganho, 25 volts por milivolt. Resistência de entrada, 10 na 12. Olha que troço cavalar. 10 na 12 são... 10 na 6 é 1 milhão. 10 na 9 é 1 bilhão. 10 na 12 é 1 trilhão. Certo? Então, é um absurdo a resistência de entrada dele. O CMRR, ó, rejeição de modo comum, tá aqui, 86 dB, um pouquinho pior até que o 741. Não é tão boa assim. Espera aí. Fala, Jonas. Opa, professor, aquela resistência... Tá, deixa eu ver aqui. Pode falar. Aquela resistência de entrada, ela é calculada, uma estimativa, ou existe aparelho que consegue medir ela? Não, ela é calculada com aquele... olha, eu creio que ela é calculada com aquelas equações que eu mostrei aqui, ó. Ó, com essas aqui, ó. Pera aí, não, isso aqui é o ganho. Aqui, ó. Provavelmente com essas características. Claro que aí ele usa, né, os valores. Isso aqui é para BJT. Ó, ele deve usar os do FET para calcular. Tá, mas se tem que mede tão alto, eu não sei. Mas provavelmente deve ter. Hoje em dia eu não duvido de mais nada. Mas provavelmente sim. Deve ter, mas eu acho que é calculado. Aqui é mais teórico. Teria que ler aqui em cima, ver se eles, como é que eles levantaram isso aqui. Não, acho que isso aqui é levantado mesmo com testes, ó. Diz aqui que usam um VCC de 15. Provavelmente isso aqui foi levantado mesmo com testes. Mas aí eu acho que aquela ali não é medida, é mais fácil. É muito difícil medir aquilo ali, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá, ó. Todas as características foram medidas nas condições de malha aberta com a tensão de modo comum igual a 0, a não ser que seja especificado de outra forma. A temperatura foi de 0 a 70. Aqui, ó. Corrente de entrada. Figura 652. Tá, depois eu vou olhar essa figura aqui, pera aí. Ver só se tem mais alguma coisa importante para a gente ver. Tá, isso aqui é tudo, ó, isso aqui é tudo parâmetro de... me falhou agora o nome, limitação dinâmica, tá? Eu vou falar isso aqui logo mais, aqui umas 2 aulas com vocês, tá? Menos distorção harmônica, isso eu não vou falar. Mas aí vocês vão saber o que é isso aqui agora, depois. Slew rate, rise time, overshoot. Quem já fez controle já sabe o que é. Mas quem não fez, eu vou explicar, não tem problema.
Aqui tem um monte de análise, deixa eu só pegar aquela figura lá. Era 652, né? Vou achar aqui é 652. E input bias, ó, versus a temperatura. Ó, então, de 0 para baixo, ó, a corrente de entrada dele é 0,01 nanoamperes, ou seja, 10 pico. Tá? Conforme a temperatura cresce de 0 até 125, ele atinge um máximo de 100 nanoamperes. Tá? O máximo que ele vai é 100 nano. Aí depende muito do que vocês estão buscando, né? Quando estão olhando o datasheet, né? O que a gente não quer, a gente ignora. Ó, aqui, ó, o CMRR dele é 186, ó, não importa a temperatura. Aqui, ó, 186. E daí vai, gente, ó, deve ter, ó, tem circuitinhos aqui. Ó, o circuito interno dele. Olha aqui o par Olha aqui, o par diferencial é feito de FET e o resto todo é BJT. Ó, o resto todo é BJT, continua sendo. Isso aqui até não sabia. Achei que tinha mais FET aqui. Só o par diferencial de entrada que é FET. Por isso que se fizesse todo ele em FET, eu vou procurar isso depois eu digo para vocês. Se tem um que todos são FET, mas eu acho que não, porque esse estágio é mais... Aqui o final é mais fácil fazer com BJT. Ele até se comporta melhor. Bom, aqui acho que alguns circuitinhos de filtro, ó, que eles trazem de exemplo. Esse aqui é um filtro. Ó, o gabarito do filtro. Ó, esse aqui é um passa-banda, ó, passa-banda de ordem 2. Hoje a gente vai estudar essas coisas, né? Aqui faz a ordem 1. Eita, droga, e aqui faz a ordem 2. Que vai estudar lá no final. Por isso que a gente tem que aprender bem Ampiop, porque a gente usa Ampiop até o final do... Eu acho que o Ampiop é o que vocês mais vão usar em todo o curso, na verdade. Ó, e aqui tem um monte de exemplos, ó. Samples deles aqui. Ampiop usa em toda a disciplina. É bom aprender ele bem. Tá, gente? Então eu vou botar isso aqui lá no Siga para vocês depois. Tá? De teoria, hoje era isso. Nossa aula vai ser de comparadores. Certo? Vamos... Aí é mais com sinais de entrada e saída, tá? Mais circuitos mesmo. Hoje foi mais teoria. Tá? Eu vou colocar isto aqui lá no Siga e vou colocar mais uma lista lá para vocês, tá? Mais uma lista eu vou colocar lá. Mas, assim, não comecem por essa. Quem não começou ainda já está meio atrasado, né? Tem que começar logo. Faz a 1, que é a mais fácil, depois passa para 2, um pouquinho mais. Aí vem fazer essa aqui. Essa aqui eu já vou dizer para vocês, ela é mais difícil, tá? Vocês têm que ter feito a 1 e a 2 antes de começar essa 3. Tá? Então, hoje vai ficar um pouco mais da metade só da noite síncrona. Então, usem esse resto da noite aí, gente. Nem que pegue aí de agora até 10h30 para fazer. Já dá uma habituada, tá? Só para dar um panorama para vocês. Hoje é dia 6. Dia 13 nós vamos ver comparadores, aí vai a noite toda. Dia 20 nós vamos ver limitações estáticas, limitações dinâmicas, que é aquilo ali que eu falei, que está vendo o datasheet, e circuitos de instrumentação. Aí vai ser uma aula meio cansativa, aí das 7 às 10h30, assim, porque é bastante conteúdo. Aí eu vou conversar com vocês, mas aí ou a gente vai fazer um laboratório dia 27 e a prova dia 3, ou vice-versa. Prova dia 27 e laboratório 3. Tá? Mas aí a gente vê. Só que até o dia 20, você, ó, tem 2 semanas aí para fazer as listas. Semanas que vem mais uma lista. É 4 para essa primeira. Na verdade, eram 2 listas, tá? Só que eu estou quebrando elas em listas menores para dar uma por semana e vocês ir trabalhando, tá?
Porque senão eu ia dar, tipo, hoje, a primeira lista, né? Aí ia ficar bem defasado. Então, eram duas, eu quebrei em duas pequenas, 4 pequenas, para dar uma por semana. Tá? Então, hoje eu vou dar mais uma e dia 13 eu dou a última lista. Tá? Aí já tem toda a parte. Tá, gente? E aí já mais, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de data, tá? Porque a gente começou... A gente tem uma semana para recuperar também depois, né? Então, a gente como já tá vai dar 1 mês e meio vendo essa unidade 1. Aí vai mais 1 mês e meio vendo a 2, mais 1 mês e pouco vendo a 3 também. Aí fecha o semestre. Tá? Tentar dividir mais ou menos dessa forma. Cada unidade tem um laboratório, né? Laboratórios já estão acostumados aí na pandemia, tem que ser via simulador, tá? Não tem outro jeito para a gente fazer. Mas é bem tranquilo, tá? No simulador é até mais fácil, porque não dá mau contato, né? No laboratório lá dá muito mau contato. Então é um por unidade, tá? Mas é bem de boa, bem tranquilo mesmo. Até aí pensei em passar hoje lá, mas aí ia misturar muito. Então vou passar a lista aí. Provavelmente semana que vem eu já até largue o Lab para vocês, quem quiser ir fazendo antes, pode fazer. Tá, gente? Sim, ó, não se acanhem em tirar dúvidas lá. Mandem dúvidas se tiver dos circuitos aí, tá? Tentem fazer, não esqueçam das regrinhas lá, não entra corrente, curto virtual, traço cada corrente chega no nó igual a corrente que sai do nó. Se vocês fizerem essas regrinhas, já estão com tudo encaminhado, e depois é fazer aquele algebrismo para chegar na resposta final. Tá, mas bem de boa ali. Tá, gente? Então, por hoje era isso aí. Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, só falar. Quem não tem, pode escrever aí no chat, por favor, presente. Ou ok, qualquer coisa. Que aí depois eu olho o chat e eu vejo, se me perguntarem, quem está participando da aula, eu vejo ali, tá? As listas eu vou pedir em algum momento para vocês, provavelmente até a data da prova ali, tá? Que eu quero ter uma ideia de quem está fazendo, quem está participando. Porque na chamada tem bastante gente, tem gente que nunca apareceu, né? Eu não sei qual é a situação. Então, por favor, escrevam um presente aí, um ok. Que depois, se eu precisar, eu olho ali, o chat fica gravado também. Tá, galera? No mais era isso. Por favor, aproveitem o tempinho restante aí para dar uma pegada nessas listas, quem não começou ainda. No mais era isso aí por hoje. Boa noite aí, se cuidem, até semana que vem. Valeu, professor. Bom descanso aí. Valeu. Para vocês também.